Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Fim de semana chegou, hora da folga, e nada melhor do que encerrar a nossa semana com uma mensagem muito especial. Prazer em conhecer vocês. Meu nome é Safira, sou dona deste Instagram que está fazendo a transmissão, mas também tenho um canal no YouTube chamado Diário de uma Jovem Cristã. Se você não sabe do que eu estou falando, se você nunca conheceu esse canal, se você ainda não é inscrito e nem sequer acompanha os vídeos, não fique preocupado, porque depois desse vídeo eu vou disponibilizar um link nos meus stories para que vocês possam ter acesso ao vídeo de hoje, mas ao mesmo tempo aos vídeos anteriores. Aproveitando a situação, você pode compartilhar esse vídeo ao mesmo tempo que você pode deixar as suas ideias, seu comentário, seu feedback e ao mesmo tempo deixe as suas ideias, porque isso é muito importante, vai deixar o canal mais criativo ao mesmo tempo que vai crescer e florescer na vida de outras pessoas. Bom, o tema que vamos debater hoje é sobre autoridade, e a nossa referência bíblica está em Tito, capítulo 3, versículo de número 1. Na minha versão bíblica diz assim: Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. O que podemos debater sobre autoridade? Vamos começar imaginando a seguinte situação. Uma mãe pede ao seu filho para que ele vá à padaria e compre pães. Aí a criança ela vai lá na padaria e ela compra meia dúzia de pãezinhos. Só que daí ela volta para casa e a mãe vai conferir o que a criança comprou. E ela repara que a criança não trouxe somente os pães, trouxe também chocolates, balas, chicletes, achocolatado. Aí ela se pergunta: filho, por que você trouxe essas coisas? Eu não mandei você trazer isso, eu pedi somente para que você fosse à padaria e comprasse pães. E com essa situação, o que podemos aprender sobre a autoridade? Quando se dá uma certa ordem, é assim esperado que essa ordem seja cumprida conforme ela foi estabelecida. E a autoridade seria você estabelecer regras, estabelecer ordens, ao mesmo tempo em que você tem essa tarefa porque sabe que você tem algo que te impõe, algo que te sobressai, que é diferente dos outros, algo que realmente reflita que você é diferenciado dos demais. E o que é autoridade na Bíblia? Temos que entender o seguinte, que quando se trata de autoridade, temos que receber ordens de somente um ser esse que tem total capacidade e principalmente características que são únicas e exclusivas dele. Eu estou falando de quem? Obviamente, o nosso Senhor Criador. Deus tem todas as características que não podem ser dadas ao ser humano, que seria onipotência, onisciência e onipresença. Características essas que ser humano nenhum tem. E quando se trata de autoridade, eu posso dizer que é uma das maiores qualidades de Deus, porque Ele é o ser que tudo pode. Nada passa sem ser da permissão dele. Tudo que acontece neste mundo é conforme a autoridade de Deus, e nada do que Ele fala como eu posso dizer, é um ato falho, e principalmente é uma mentira. Porque quando se trata de autoridade, temos que entender que o Deus que servimos é um Deus que é justo, mas que ao mesmo tempo é amoroso. Só que a sua justiça é dada porque ele sabe o que é certo e errado. E ao mesmo tempo, a sua justiça, ela não é para ser uma ditadura. Porque Deus, ele não é para castigar ninguém, mas ele sabe o que é certo. E consequências acontecem. E principalmente desafiar a autoridade de Deus, eu posso dizer que é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Porque está demonstrando um desejo que você quer ser mais do que Deus. E eu posso dizer que nenhum ser humano nessa terra pode se comparar a Deus. Porque Deus é único. O único que eu posso dizer que usou o símbolo de Deus e ainda por cima dizer que foi homem e ao mesmo tempo foi Deus, é Jesus. Mas Jesus é o único Filho de Deus e ele tem total autoridade dada pelo Senhor
para agir em nome de Deus. Nada do que Jesus fez nessa terra foi para dizer que era melhor do que os outros. Tudo o que Jesus fez enquanto esteve nessa terra foi para que instaurasse um novo projeto de vida, mas ao mesmo tempo era para que se concluísse a vontade de Deus. E tudo o que acontece na Bíblia é porque a vontade de Deus, ela foi imposta, mas ao mesmo tempo ela foi cumprida. Através de Deus, podemos dizer que Ele sempre existiu e nada que foi criado foi sem sua permissão. E desafiar a autoridade de Deus é uma das piores coisas que alguém pode fazer e as consequências são graves, que foi o que eu acabei de dizer. E tem um exemplo muito nítido sobre desafiar a autoridade de Deus. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Calma aí, pessoal. Muitos aqui se assustam quando se trata de Lúcifer, mas eu posso dizer que realmente Lúcifer foi um exemplo de que a autoridade de Deus ela não pode ser desafiada, mas existiram seres que acharam que eram tão donos de si, que acharam que tinham força suficiente para debater e ainda por cima desafiar a autoridade de Deus, que foi realmente o caso de Lúcifer. Antes dele ser um anjo caído, ele vivia nos céus, ele tinha todos os privilégios como um anjo de Deus. Só que em seu coração reinava o desejo de ser mais do que Deus. Ele queria usurpar o trono de Deus. E quando Deus soube da sua armação, ele logo expulsou Lúcifer. Juntamente com Lúcifer foram outros anjos que compactuavam com a atitude dele. E infelizmente, Lúcifer perdeu tudo aquilo que era seu por direito. Perdeu seu pai, perdeu o reino e ainda por cima perdeu o seu posto. Porque Lúcifer ele tinha um posto no céu, mas infelizmente o seu desejo de ser mais do que Deus acabou por lhe tirar tudo. E quando ele chegou aqui na terra, já não era mais digno de ser chamado filho de Deus. Agora ele é Satanás, príncipe das trevas. E infelizmente ele não conseguiu enxergar o que o seu pai fazia por você. Ele achava que eu sou filho de Deus, então eu posso tudo. Infelizmente, isso não é verdade. Deus realmente fez por Lúcifer antes que a sua soberba realmente subisse a sua cabeça. E Deus faz isso com todos aqueles que tentam desafiar a sua autoridade ou que tentam ser mais do que ele, que foi o caso de Saul. Saul, ele foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel. Só que a sua cabeça e coração não estavam ligados com as vontades de Deus. Tanto que, através do profeta Samuel, ele ordenou para que Saul exterminasse o povo de Amalekita. E o que aconteceu? Saul usurpou todos os animais e trouxe para si o rei. E Deus ficou furioso com esse comportamento de Saul, porque Saul já não estava nem mais se importando se era ou não da vontade de Deus. O que ele queria era saciar os seus próprios desejos. E o rei criador, no caso Deus, viu que não tinha mais jeito. Esse homem está completamente perdido na sua própria ignorância. Gente, eu estou falando assim de uma interpretação, tá? Realmente da história da Bíblia, ok? Então, quando Deus viu que a soberba de Saul já não tinha mais jeito, ele logo deu uma ordem para Samuel, que disse que Saul, infelizmente, já não era mais o rei de Israel. E devido à sua rebeldia e sua desobediência, o seu cargo já não era mais válido. E Saul ficou completamente perturbado, porque ele pensava que eu sou rei, posso todas as coisas. Mas aos olhos de Deus, as coisas eram muito diferentes. Bom, falamos aqui de exemplos de pessoas que realmente não souberam administrar a autoridade dada por Deus. Mas agora vamos falar de um ser que realmente soube desempenhar muito bem o seu papel e agiu em nome da autoridade de Deus. Que no caso é ninguém mais e ninguém menos do que Jesus.
Jesus apresentou as credenciais que provavam que sua autoridade não era apenas uma alegação infundada. Ele tem, de fato, toda a autoridade. Quando Jesus veio a esta terra, veio para salvar o que havia se perdido. E no caso, o mundo já estava mergulhado em corrupção, violência, pecados, adultério, pessoas enfurnadas em mentiras. E Jesus veio para salvar as pessoas do pecado. Mas existiram pessoas que estavam tão cegos pelo poder, pela ambição, pela cobiça, pelo próprio pecado, que realmente duvidavam do poder de Deus. Achavam que todos os seus feitos eram contra as leis de Deus. Mas Jesus fazia isso porque ele tinha total autoridade. Porque ele era o único filho de Deus que era capaz de realmente restaurar o povo. Mas muitos diziam que ele era um rebelde, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não tinha nenhuma autoridade para julgar o povo. E o que ocorreu? Houve pessoas que realmente tentaram usurpar da autoridade de Deus através de Jesus. Até mesmo seus discípulos. Tem um episódio na Bíblia que relata que um homem levou seu filho que estava possuído por um demônio. E ele pediu ajuda primeiramente dos discípulos. Ele achou que por os discípulos andarem com Jesus, achavam que eles tinham autoridade para libertar o seu filho. E ele cometeu um grave erro, porque os discípulos andavam com Jesus, viam o que ele fazia e realmente eles acreditavam que por serem discípulos, eles tinham poder. Mas não era assim. E Jesus, logo que soube deste episódio, ele ficou abismado. E ele logo repreendeu seus discípulos, porque eles tentaram curar em nome de Deus. Eles achavam que por andar com Jesus, o poder já estava concedido a eles. E não era bem assim. O coração deles ainda não estava completamente firmado em fé. E Deus repreendeu o comportamento de seus discípulos. Não porque ele queria castigar na maldade, mas porque ele queria que os discípulos enxergassem que por mais que eles tivessem um título, isso não dizia que eles eram melhores do que os outros ou que eles podiam agir na impulsividade. E muito menos na ignorância. Ser filho de Deus é você ter discernimento do certo e do errado. Se não é vindo de Deus, não haja na impulsividade, muito menos achando que a tua consciência está certa. Porque às vezes o coração e mente eles podem ser enganosos. Primeiramente você tem que agir com a autorização de Deus. Se Deus não autoriza, não faça. Porque se você realmente pecar contra a autoridade de Deus, as consequências podem ser desastrosas. Ninguém pode desrespeitar a autoridade daquele que tudo sabe e daquele que tem todo o poder. A Bíblia é a maneira que Deus usou para revelar a sua vontade ao homem. A única autoridade satisfatória para nós em nosso serviço é a Bíblia. E é necessário ter a permissão de Deus, ou seja, ter a sua autorização antes de fazer qualquer coisa. E nesse caso, eu vou estar aqui falando um conselho. Nunca faça as coisas por acrescentar. E principalmente, não faça agindo na presunção. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você vai falar da palavra de Deus, não acrescente nada vindo da consciência. Você pode até trazer a interpretação vinda de Deus. Se você realmente quer falar da palavra de Deus, primeiro de tudo, ore. Porque se você se deixar levar pela impulsividade, pelo coração mundano, pelo caráter humano, você vai se deixar enganar pelo seu próprio consciente. E Deus quer que falemos da verdade com autoridade, mas ao mesmo tempo temos que ter muito cuidado, porque se é nos dada essa autoridade, não deixe que o poder te segue, porque não é porque você tem autoridade que te faz melhor do que os outros. Sejam pessoas cuidadosas, pessoas humildes em espírito, mas acima de tudo, deixem os seus ouvidos abertos quando Deus te aconselha, porque Ele só quer o teu bem. Mas ao mesmo tempo, Ele quer que você haja em nome dEle.
E concluindo a nossa mensagem de hoje, a Bíblia nos diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Por isso devemos aprender e exercitar a submissão, porque quem reconhece e respeita a autoridade agrada a Deus. Bom, gente, a lição é muito simples. Somos filhos de Deus e nunca ninguém vai tirar isso de nós. Mas não deixe que a autoridade que foi te dada suba tanto a sua cabeça ao ponto de você só enxergar a si mesmo. Ninguém é tão poderoso quanto Deus e ninguém nunca vai ser como Ele. O único que é digno de ser chamado como Deus é Jesus. E ninguém humano conseguirá realmente chegar aos pés de Deus. Não podemos ser mais do que Ele. Nós somos filhos dele, o que já é suficiente para encher o nosso coração de alegria. Deus nos reconhece como filhos, e é através desse reconhecimento que temos total capacidade de dizer que Ele é o nosso Pai, e é Ele quem nos sustenta. Fale isso com alegria, mas ao mesmo tempo, fale com certeza. Bom, gente, essa foi a nossa mensagem do dia e fiquem com essa frase. Mais do que querer viver uma vida com Deus, é saber que Ele faz questão da nossa vida com Ele. Espero muito que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Agradeço a todos que vão acompanhar o vídeo mais tarde, ou no Instagram, ou no YouTube. Deixe seu feedback, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo e eu vejo vocês na próxima. Tchauzinho!